Senhoras e senhores, boa noite. Ah, tá aí? Nobres vereadores, ouvintes da Ilha FM, Tá aí. público que nos assiste. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Luiz Otávio Colos de Paula que proceda a leitura bíblica. João capítulo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Convido a vereadora Sueli, já está chegando para secretariar esta mesa. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Com a palavra, nobre vereador. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 104.9 LFM, munícipes presentes nesta Casa de Leis, boa noite. Senhor presidente, mais uma vez, eu me sinto na obrigação de vir até essa tribuna pedir para colocar em votação a suspensão da leitura da ata, haja vista que, mais uma vez, nós estamos aí começando a sessão com 20 minutos de atraso. Então, gostaria que colocasse em votação e gostaria de ter aí o apoio de todos os vereadores na votação desse pedido. Em votação, a propositura do vereador Alberto. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam queiram se levantar. Aprovada, então, a propositura e será enviada a cópia da ata aos gabinetes dos senhores vereadores. Passaremos à tribuna livre. Nesta noite, inscrito para fazer uso da mesma, o funcionário João Manuel de Queiroz, Passeio Araras 208, tesoureiro do IPREM. Assunto: IPREM. Antes de solicitar do vereador Nilson que conduza o nosso convidado até a tribuna, eu gostaria de ler uma carta escrita pelo Sebastião Benedito Gonçalves, diretor superintendente do IPREM. Ilha Solteira, 27 de outubro de 2009. Ilustrido Sr. Washington Aparecido Sestari, presidente da Câmara Municipal. Em respeito, na sessão de 27 de outubro de 2009, sendo a tribuna livre ocupada pelo ilustre tesoureiro do IPREM, Instituto de Previdência Municipal, o Sr. João Manuel de Queiroz, apresentará temas ligados às aplicações financeiras e outros de grande importância para a administração do referido instituto. A nossa ausência justifica-se pela nossa participação na reunião da ABPREM, Associação Paulista de Entidades de Previdência dos Estados e dos Municípios, onde, obrigatoriamente, os RPPS, regimes próprios de previdência social, têm que ser representados, cabendo essa representação ao diretor superintendente do IPREM Ilha Solteira. Para o momento, é o que temos a informar. Saudações, Sebastião Benedito Gonçalves, diretor superintendente do IPREM de Ilha Solteira. Agora sim, solicito ao vereador Nilson Trindade Júnior que convida o nosso convidado, ou o inscrito João Manuel de Queiroz, para fazer uso da tribuna. O senhor João Manuel de Queiroz tem 15 minutos para fazer uso da palavra. Ok. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
pessoal que está aqui presente, o pessoal que está nos ouvindo. O motivo principal da minha vinda hoje aqui, como os senhores sabem, foi o convite do seu prefeito, Dr. Edson, que pediu para que eu fizesse uma explanação para os senhores, porque uma coisa que acontece em relação ao IPREM é que a grande maioria das pessoas não tem noção da importância e do que se faz ali dentro. Então, bom, é um instituto que cuida da aposentadoria do servidor e acha que é só isso. Tá, eu vou procurar abordar alguns assuntos dos mais importantes para mostrar um pouco da importância e o que é o IPREM. Para os senhores terem uma noção da dificuldade que a gente tem desse entendimento, no começo do ano passado nós começamos um recadastramento dos servidores. Quer dizer, já tem quase 2 anos e nós não conseguimos que todos os servidores compareçam para se recadastrar, porque eles acham que isso não é importante. Tá, o primeiro ponto que eu quero abordar é a importância do IPREM para... para o município. A prefeitura economizou o ano passado em contribuição patronal em relação ao IPREM, do que se fosse para o INSS, mais de R$1.900.000. Esse ano, até agosto, a economia de contribuição patronal de R$1.400.000, projetando para 2009 uma economia de R$2.300.000. Tá? O que representa isso? Quer dizer, um aumento de R$2,5 milhões na folha de pagamento, quer dizer, impede que se ultrapasse o limite de 54% dos gastos com o pessoal, tá? E 2 coisas daí. Quer dizer, ultrapassando esse limite, a prefeitura ou tem que demitir ou reduzir salário. Então já está afastada essa hipótese. E vendo, por outro lado, também, esses R$2 milhões que a prefeitura vai economizar, ela pode usar em infraestrutura, saneamento e em outras obras para a cidade. Na reunião que houve lá no gabinete do prefeito, eu comentei com os senhores a respeito do orçamento. Tá, o orçamento do IPREM para esse ano é de R$9.120.000 e o da prefeitura total, 69 milhões, que corresponderia a cerca de 15% do orçamento da prefeitura, o IPREM. E eu lembro que eu perguntei, se não me engano, para a vereadora Sueli, se ela tinha noção de quantos municípios não têm o orçamento que o IPREM tem. E eu também não tinha. Aí eu fui pesquisar, e no site do Tribunal de Contas eu achei as contas consolidadas de 2007. Que a auditoria de 2008 ainda está em andamento. E eu achei um dado muito interessante. A arrecadação do IPREM em 2007 foi cerca de R$8,5 milhões. E eu até fiz questão de listar para os senhores, tá? No estado de São Paulo, 152 municípios, tá? Eu estou falando de município, não de institutos. 152 municípios arrecadaram em 2007, menos que o IPREM de Ilha Solteira. Tá? E indo um pouquinho mais além, eu peguei o saldo financeiro que o IPREM tinha em 31 de dezembro de 2007, que era cerca de R$37.750.000. Tá? Comparando com a receita dos municípios fornecida pelo Tribunal de Contas, quer dizer, o número foi mais assustador para mim ainda. 457 municípios do estado de São Paulo arrecadaram no ano de 2007 menos que o saldo financeiro que o IPREM tinha. Tá? Então, aquele departamentozinho da prefeitura que está ali, como muita gente trata, quer dizer, arrecadou mais do que 2/3 dos municípios do estado de São Paulo em 2007. E eu tenho certeza que, se forem ver hoje, essa proporção deve estar se mantendo da mesma forma.
E qual a estrutura que a gente tem? 6 funcionários efetivos e 2 cargos em comissão. Quer dizer, 8 pessoas estão praticamente administrando o equivalente a 457 municípios do estado de São Paulo. Uma outra questão muito importante, e isso já é uma importância que o governo federal dá em relação aos regimes próprios de previdência, porque está crescendo muito ultimamente. E até 98 isso não tinha controle nenhum. Quando houve a reforma da Previdência, houve um controle maior do governo federal. Tá? Hoje a gente sofre auditoria do Ministério da Previdência, do Banco Central, e o município é avaliado pelo IPREM. Então, os municípios que têm regime próprio de previdência, eles ficam sujeitos ao CRP, que é um certificado de regularidade previdenciária que o governo federal criou. O que é isso? Quando se faz uma licitação, as empresas licitantes têm que apresentar a CND, INSS, Fundo de Garantia, que se tiver com algum débito, a empresa está inabilitada para participar da licitação. Os municípios que têm regime próprio são avaliados, e eu coloquei aí para os senhores, são 32 critérios com fundamentação legal. Tá? Se um desses critérios estiver irregular, o município não recebe o CRP. E o que isso impede? Eu coloquei para os senhores a cópia do certificado que está em vigor. Tá? O município não tendo o CRP, ele não pode, ele fica impedido de realização de transferências voluntárias de recursos pela União, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como os empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral, de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União. O que quer dizer isso? Tirando os recursos da saúde e da educação que o governo federal manda, o município, estando irregular com o CRP, não recebe outros repasses. Então, daí a importância de se conhecer, se averiguar, e até dos senhores fiscalizarem também diretamente como está sendo o andamento do IPREM. Foi questionado também naquela reunião no gabinete, acho que o Dr. Herbert, como é que estava o IPREM em relação ao futuro. Eu até coloquei as projeções do cálculo atuarial, e aqui vai um problema que a gente tem, quando eu falei do recadastramento dos servidores. Esse cálculo atuarial são projeções que a gente é obrigatório, a gente tem a obrigação de fazer todo ano, por lei é obrigado a fazer essa avaliação atuarial, que é o quê? É uma projeção de quando as pessoas vão se aposentar, quando cessa a aposentadoria, a pessoa morre. Então, o fluxo financeiro de toda a vida do servidor, quer dizer, é feita uma projeção estatística. E o básico para isso é o quê? Cadastro do servidor. Que a gente tem que ter o cadastro atualizado. Uma coisa é o funcionário solteiro, se esse funcionário é casado, na eventual morte dele, isso gera uma pensão. Então, o tratamento é diferente. Então, se o cadastro dele não está atualizado, nós não temos condições de fazer esse cálculo atuarial corretamente. Tá? Dentro dos dados que a gente tem, o último cálculo atuarial, só a partir de 2015, as receitas do IPREM ficarão inferiores às despesas. Quer dizer, haveria um fluxo negativo de dinheiro, então começaria a entrar na reserva. Só que, de uma certa forma, isso aqui já está furado, que eu até coloquei um gráfico de receita e despesa até setembro. O cálculo atuarial está projetando para esse ano um resultado previdenciário de 1.900.000, e nós já temos até setembro um superávit de 5,5 milhões praticamente.
Então, quer dizer, essa reserva que em 2015 a gente já começaria a usar, então já pode jogar 2 anos para frente. Então, pelo menos até 2017, as receitas serão maiores que as despesas e não se entrará na reserva que hoje não, no final de setembro, estava em 49 milhões e 100 em dinheiro, já com a gente, mas ainda tem cerca de 1 milhão e 800, que é a dívida da prefeitura, que está sendo pago. Então, se a gente for ver, o patrimônio do IPREM está em torno de 52 milhões. Tá? E pelo cálculo atuarial, se todo mundo que está trabalhando hoje fosse aposentar, morresse, então, nesse lapso de 35 anos, hoje a gente precisaria de 3 milhões de reais a mais para saldar todas essas obrigações. Sendo que, no ano passado, esse déficit era de 5 milhões e meio. Então, nós conseguimos, apesar da crise financeira do ano passado, reduzir o déficit, e a gente espera, no final desse ano, estar zerando isso. Qual a importância disso? A partir do momento que a gente consegue zerar o déficit e ficar superavitário, há a possibilidade de redução de alíquota de contribuição patronal, que é uma coisa mais saudável para a prefeitura, melhor. Eu não tenho muito tempo, eu procurei abordar os aspectos mais importantes, mais salientes em relação ao IPREM. Eu sei que tem muita coisa para ser dita, tem muita dúvida, e a gente se coloca à disposição. Qualquer dúvida dos senhores, se quiserem que venha falar aqui, a gente prepara uma apresentação só disso. Independente disso, nós estamos lá. Qualquer dúvida dos senhores, dos funcionários, a gente sempre teve com as portas abertas. A Cidinha sabe, a Cidinha fez parte do Conselho Deliberativo, então a gente está à disposição. E eu quero aproveitar e pedir um favor para os senhores, que é uma grande reivindicação dos servidores, é o empréstimo feito pelo IPREM. Desde 98 isso foi vedado, e hoje eu pesquisei na internet, tá? Existe um projeto de lei complementar, está em tramitação, de autoria do deputado Jairo Ataíde, do DEM de Minas Gerais. Então, se os senhores puderem, quando os senhores forem a Brasília, interceder junto aos deputados das bancadas dos senhores, isso para os servidores, quer dizer, não só de Ilha Solteira, mas é uma reivindicação antiga, porque pelo que eu vi desse projeto de lei, quer dizer, autorizaria o IPREM emprestar de 30% do patrimônio, hoje em torno de 15 milhões, para o servidor, e nas taxas ele pede, que sugere, né, que seria a nível atuarial, seria em função mais 6% ao ano. Então, hoje o IPREM conseguiria emprestar para os servidores a menos de 1% ao mês, com o IPREM, muito bom para muita economia para o servidor. Então, eu vou deixar com o senhor presidente os detalhes do projeto de lei, para se interessar, e a gente pede, quando estiverem em Brasília, lembrem de dar uma força. Com certeza o funcionalismo vai agradecer. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, senhor João Manuel de Queiroz. Solicito ao vereador Nilson Trindade que leve o município João até o seu lugar de assento. Peço à senhora secretária que, por leis correspondências, deram entrada nessa casa de leis. Boa noite a todos. Decreto 5.032, de 8 de agosto de 2004, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar valor de R$ 1.175.200. Dr. Edson Gomes. Decreto 5.036, de 30 de setembro de 2009, do Edson Gomes, abre crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2009, no montante de R$ 400, aos fins que especifica. Decreto do Dr. Edson Gomes, número 5.009, de 13 de outubro de 2009, diz sobre a abertura de crédito adicional especial e orçamento anual para o exercício de 2009, no montante de R$ 871.300 para os fins que especifica. Delegado do Ministério da Saúde, Nacional de Saúde, de 20 de outubro de 2009, o senhor gestor,
Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, conforme da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, pagamento de PAB fixo, valor bruto R$ 2.088,08, competência 7/2009. Telegrama do Ministério da Saúde e da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, de 20 de outubro de 2009, a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997. Pagamento de PAB fixo, valor bruto, R$ 2.088,08. As correspondências serão enviadas cópias aos senhores vereadores interessados. Peço à senhora secretária que faça a leitura das indicações que deram entrada nessa Casa de Leis. Indicação número 240/2009, de 20 de 10 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, indicamos que seja oficiado ao prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando seja realizado pela Prefeitura Municipal a lavagem adequada dos coletores de lixo deste município, caso este serviço ainda não tenha sido realizado. Propositura do vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque e assinatura dos demais vereadores. Indicação 241, de 22 de outubro de 2009. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao senhor prefeito municipal Edson Gomes, solicitando que a prefeitura, através do Departamento Agronegócios e Meio Ambiente, realize a poda das árvores da Alameda Continental, próximo ao antigo laticínio de Ilha Solteira. Propositura do vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Senhor indicação número 242, de 22 de outubro de 2009. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando que a prefeitura, através do Departamento de Obras e Serviços Públicos, realize uma operação tapa-buracos entre Passeio Correntes e Batalha e na Rua Monção, próxima à entrada da agronomia da Unesp. Propositura, vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Indicação número 243, de 22 de outubro de 2009. Senhor presidente, indico que seja oficiado ao senhor prefeito municipal Edson Gomes, solicitando que a prefeitura, através do Departamento de Trânsito, Demutran, realize uma melhor sinalização no trevo que liga a Alameda Ceará ao bairro Jardim Aeroporto de Ilha Solteira. Propositura, vereador Dr. Nilson Trindade Júnior. Indicação número 244, de 2009, de 27 de 10 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente Washington Aparecido Sestari, indicamos seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando reparo e consequente manutenção na estrada de terra localizada no bairro Cinturão Verde, que liga o Jardim Novo Horizonte ao antigo posto fiscal. Propositura, vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que deverá atendê-las na medida do possível. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos que deram, aliás, inicialmente das moções que deram entrada nesta Casa de Leis. Moção de apoio número 19, de 13 de 10 de 2009. Apoio às reivindicações do Magistério Público do Estado de São Paulo. Senhor presidente, requeiro à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário, seja oficiado ao DEMO, Associação dos Diretores de Ensino do Estado de São Paulo, a CPP, a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, a PAS e a Associação dos Supervisores
de Ensino do Estado de São Paulo, a FUSE, Associação dos Funcionários de Ensino do Estado de São Paulo, e a PAMPESP, Associação dos Aposentados de Ensino do Estado de São Paulo, encaminhando-lhes moção de apoio. Requeiro também que cópia da presente moção de apoio seja encaminhada aos presidentes das associações acima citadas. A presente moção de apoio tem o objetivo de colocar esta Câmara no grande movimento das reivindicações das associações citadas. A vereadora, autora Sueli Selinese Inese. Moção. Em discussão, a referida moção, com a palavra de preferência a autora. Tem a palavra, nome vereadora. 5 minutos. Boa noite a todos. Este apoio deveria ter sido foi feito, aliás, na semana referente ao dia 15 de outubro, que era dia do professor, mas nós tivemos outra atividade e não pudemos nos colocar. Eu gostaria de lembrar que no Estado foi feito um movimento de 13 a 16 de outubro, chamado Semana de Luto e de Luta pela Educação. Porque, na realidade, o magistério encontra-se em constante luta, buscando melhoria de qualidade de ensino, melhoria de valorização do magistério. As dificuldades são grandes, os objetivos dos professores, não preciso dizer que são de primeira valia. Não há aqui quem não tenha passado por professor. E se todos estão aqui compreendendo o que se diz, pensando, refletindo, sendo capaz de avaliar os valores da vida, é porque passou por professores. Então, eu sou professora há 50 anos, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de estar à frente de uma escola onde temos as maiores dificuldades. O magistério está tão desvalorizado que nós não temos professores, inclusive, para fazerem a substituição da ausência dos titulares de cargo. Hoje à tarde tive um grande problema na escola Urupungá. Por quê? Havia o treinamento oficial de professores de História e Geografia, e eu tinha uma professora em Cirurgia, professora de Química. Simplesmente, eu só tenho 3 classes à tarde. Uma das classes não tinha um professor que lecionasse. Os alunos, até a gente fica muito triste. Um aluno chegou: Dona Sueli, me arrumei, estava muito bonitinho, com o cabelo penteadinho, todo uniformizado. Eu vim pronto para assistir a aula. E não tem professor? Não havia professor. Por quê? Hoje, o magistério é uma carreira, infelizmente, muito difícil de ser seguida. É maravilhoso o ensinar, o orientar, a vocação. Eu tenho certeza que, de todos aqui presentes, se nós formos olhar dentro de nós, todos nós temos uma vocação de professor, que é a vocação de orientar, de ensinar o ser humano. Mas a carreira está sem prestígio, está sem valorização. Então, por isso que eu fiz essa moção de apoio às entidades que, vejam só que triste, semana de luta e de luto pela educação. Nunca ocorreu isto, mas é realmente motivo de pesar. Então, eu quero dizer a todos os professores com quem eu convivo, aqueles com quem eu já convivi, eu tenho, na minha família, eu tenho muitos professores,
Na minha casa, eu tenho meu filho, que é doutor Emanuel, que era professor de faculdade. Minha nora, que é professora. Meu genro, que é professor da ET. Minha filha, que é professora do conservatório. Meu filho, que é da aeronáutica, que é professor militar. Minhas irmãs, e aí vai daí para diante. Então, esta vocação é muito forte. Então, eu queria, mais uma vez, deixar aqui meus parabéns a todos os professores. Obrigada. Continue em discussão a moção da vereadora Sueli Selinese. Com a palavra, o vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvinte da Ilha FM. Nossa Sueli, gostaria de parabenizar a senhora, pois nós estivemos ali em São Paulo semana passada, e nós estivemos ali na frente da Assembleia, e podemos ver ali um manifesto dos professores, e ver também ali a indignidade que aqueles professores foram tratados na porta da Assembleia, né? Teve até um professor lá que agrediu um policial, mas eu vendo aquilo ali, eu não levei pelo lado da agressão, porque o jeito que eles trataram os professores, as pessoas que ensinam os nossos filhos, que nos ensinaram, eu acho que foi uma falta de respeito da polícia lá. Então, eu quero parabenizar a senhora por estar fazendo essa moção, porque os nossos professores precisam, sim, ser valorizados. O trabalho deles é um trabalho excelente, e o nosso governador do estado de São Paulo precisa reconhecer o trabalho desses professores. Então, quero deixar aqui meus parabéns e o apoio à moção da senhora. Continue a discussão referida à moção. Ninguém mais querendo discutir. Em votação, os que concordam permaneçam como estão, os que discordam, que eles levantaram. Aprovada, então, a moção de apoio número 19, de 13 de 10 de 2009, da vereadora Sueli Selinese. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da outra moção, da próxima moção. Moção de pesar número 20, de 23 de outubro de 2009. Excelentíssimo senhor Washington Aparecido Sestari, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja encaminhada uma moção de pesar à família do senhor José Carlos Rossi pelo seu passamento ocorrido no dia 23 de outubro de 2009. Vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Esta moção não depende de aprovação do plenário e será encaminhada conforme pedido. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos que deram entrada nesta Casa de Leis. Inicialmente, o requerimento 79/2009. Requerimento 79, de 22 de outubro de 2009. Senhor presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando as seguintes informações. Quantos e quais são os servidores municipais que recebem gratificação por regime especial de trabalho RET? Quais as funções e quais os setores em que esses servidores estão lotados? Qual o valor mensal gasto em reais com o pagamento das gratificações pelo RET? Vereador autor, Dr. Nilson Trindade Júnior. Em discussão, o referido requerimento, de preferência com a palavra o autor. Vereador Nilson Trindade Júnior, 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Boa noite aos nobres vereadores. Quero cumprimentar aqui toda a plateia que acompanha mais uma sessão dessa Casa de Leis. Fazer aqui um cumprimento especial ao Heitor, do nosso cartório eleitoral. Seja bem-vindo a essa casa, Heitor. Paulo Abel, aos nossos amigos do IPREM. Está aqui a Flávia, a Paula. O João já fez uso da tribuna. Mas quero cumprimentar a todos os nossos amigos, servidores municipais. O Márcio está ali também.
Senhor presidente, esse requerimento, acho que se faz necessário. Esse projeto, como nós já tivemos conversando aqui nessa casa, é um projeto polêmico, que vai envolver aí a mudança, a votação aí no que diz respeito à gratificação por regime especial de trabalho, que envolve todo o funcionalismo público municipal. E eu acho que para que a gente possa se manifestar sobre a concessão, continuidade, corte, acho que nós temos, no mínimo, saber quem recebe, aonde está lotado, qual que é o valor que é gasto pelo município. Nós sabemos que o prefeito encaminhou já o projeto de lei descrevendo, né, qual o impacto orçamentário do gasto com esse tipo de gratificação, mas acho que é importante a gente saber, né, vereador Herbert, qual que é o setor que está lotado, cada servidor que recebe RET, se existem critérios para ter sido concedida essa RET, quanto é gasto mensalmente. Eu acho que isso vai poder instruir essa Casa de Leis, Vossa Excelência como presidente, e todos os outros vereadores, a poder formar a sua opinião e a sua convicção sobre tudo que cerca essa gratificação, para que a gente não cometa injustiça, porque envolve aí centenas de servidores municipais que recebem essa gratificação. Então nós temos que analisar com muito carinho antes de tomar qualquer atitude. Então o requerimento foi feito nesse sentido, para que a gente possa ter o máximo de informação possível, para que a gente possa se manifestar com justiça e não prejudicar ninguém, senhor presidente. É isso. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Gostaria de parabenizar o vereador Nilson e reforçar o pedido desse requerimento. Há alguns dias nós tivemos algumas reuniões a respeito da RET, da gratificação. Esse requerimento ele vem nos ajudar a discutir melhor esse projeto, né, vereador Herbert? Porque nós sabemos que é um projeto polêmico e quem vai decidir é a Câmara Municipal. Hoje eu fui abordado por alguns funcionários da prefeitura e eles me falaram, mas quem decide é vocês? Eu falei, Então nós precisamos ter tudo na mão, certinho, documento a documento, quais são os gratificados, quais os cargos, quais os funcionários que têm a RET, para a gente saber, o que o vereador Nilson acabou de dizer, para nós não votarmos uma coisa que vai prejudicar alguns e talvez beneficiar poucos. Então nós temos que discutir isso com mais ênfase, temos que discutir assim mais a Câmara, junto com o prefeito, junto com o jurídico dessa casa e o jurídico da prefeitura. Esse projeto ele não é um projeto que tem que ser votado de um dia para o outro. Isso tem que ser bem discutido e bem detalhado. E ouvir também os funcionários da prefeitura. Então, quero parabenizar o vereador Nilson por esse requerimento. Eu acho que todos os vereadores também pensam assim. Muito obrigado. Continue em discussão. Com a palavra, o vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Uma boa noite a todos os ouvintes da Ilha FM. Leitor, cartão eleitoral, seja bem-vindo. Paulo Abel, que toda segunda-feira, quando possível, está aqui. Bom, o Amarelinho colocou aqui uma situação que a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, é importante, através do requerimento, saber quais são os funcionários que recebem RET, que é uma gratificação que pode até ser 50% gratificado o salário através de uma gratificação que chama Regime Especial de Trabalho. Então, primeiro, quem são essas pessoas? E mais importante, talvez a gente saber, vereador Nilson, o motivo do RET para esse funcionário. Porque a gente tem percebido que algumas categorias na prefeitura têm muito RET e outras têm pouco RET e outras não têm RET nenhuma. Então, isso que é a grande polêmica do projeto do RET, que nós vamos ter que analisar com muita cautela aqui, e dizer aos funcionários da prefeitura, vereador Amarelinho, que a votação é aqui na Câmara, mas o projeto não partiu dos vereadores, porque tem alguns funcionários que estão confundindo, estão achando que os vereadores estão querendo tirar o RET do seu lerite. E não é nada disso. O projeto que veio para a Câmara é um projeto de iniciativa do prefeito municipal,
Segundo o seu assessor jurídico, numa conversa conosco, diz que a RET atualmente é considerada ilegal. Nessa reunião eu pedi ao procurador, ao advogado, o doutor Odemes, que mandasse esse documento jurídico para nós, aonde que tem esse acordo, onde que tem essa decisão em terceira instância, falando que a RET é ilegal, seria o primeiro ponto de partida, né? Se é uma coisa que não tem jurisprudência, né? Como às vezes o vereador Beto fala, às vezes em primeira instância é uma decisão, e que na segunda, terceira instância muda essa decisão, mas me parece que essa votação do RET já é terceira instância, então nós precisamos de ter essa documentação jurídica da legalidade ou não da RET, primeira coisa. Para a gente poder depois, vereador Amarelinho, conversar com os funcionários da prefeitura, né? E principalmente com o sindicato. Acho que o sindicato tem que entrar nessa discussão, já que é o órgão que representa o funcionalismo da prefeitura, ele tem que entrar nessa mesa de discussão para ver qual o rumo que a gente vai tomar aqui na Câmara. Mas dizer aos funcionários da prefeitura que realmente nós vamos votar um projeto polêmico, né? Vamos ter esse embasamento da legalidade da RET, mas sempre tentando não agir de uma maneira que beneficia alguns e esquece, talvez, da grande maioria dos funcionários. Nós vamos, principalmente no meu ponto de vista, tentar não criar essa situação de que você beneficia alguns e esquece a grande maioria dos funcionários. Realmente é um assunto muito polêmico. O requerimento que nós estamos discutindo sobre a RET, é importante saber quais são os funcionários, quantos são, quais são as categorias, para a gente poder ter essa informação na hora de analisar o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que eles levantar. Aprovado então o requerimento número 79/2009 e será enviado ao senhor prefeito municipal. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do requerimento 88/2009. Requerimento número 80/2009, de 14/10/2009. Senhor presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado o presidente da Câmara Municipal, o Washington Aparecido Sestari, na intenção de obter a seguinte informação: quanto foi gasto na aquisição do painel de foto que se encontra no plenário da Câmara Municipal? Não tem autor? São todos os vereadores. Em discussão, o referido requerimento. Com a palavra, nome vereador. Eu não sei se mais alguém da bancada vai querer falar, senhor presidente, mas eu acho que essas informações são importantes. A gente não sabe se esse painel foi uma doação de alguém, se foi uma compra pela Câmara, se de repente houve licitação, se não houve, porque até 8 mil a gente dispensa licitação, mas nem por isso dispensa-se licitação. Tem a inexigibilidade, mas só que é necessário. Então, como a gente não obteve informação nenhuma, e os vereadores que eu tive contato não sabem informações sobre esse painel, nós estamos pedindo a Vossa Excelência informações, se possível, por escrito, para cada um dos vereadores, informando a origem desse painel, se ele foi um presente, se foi comprado por essa Casa de Leis, o valor da compra e a licitação, para que a gente possa exercer o nosso papel de fiscalizador dentro e fora dessa Casa de Leis. Acho que é importante poder realmente demonstrar a nossa atuação, e eu acho que os vereadores vão ficar muito gratos com a informação de Vossa Excelência, porque acho que parte de Vossa Excelência, né, a contratação, os recebimentos, a autorização para se instalar o painel. Então a gente aguarda o mais breve possível informações para poder esclarecer a todos aqui, senhor presidente. É isso. Continua a discussão.
Ninguém mais querendo discuti-lo, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam que eles levantar. Aprovado, então, o referido requerimento. Gostaria de lembrar que as contas da Câmara estão sendo divulgadas no site, infelizmente ainda está no mês de outubro, se eu não, desculpa, no mês de agosto, e ainda não saiu a publicação dos gastos com o painel, com o estacionamento e assim por diante. Mas a ordem dessa presidência é divulgar todos os gastos. Nós abrimos a Câmara, as contas da Câmara, pela primeira vez estamos divulgando todos os cheques emitidos, para quem que foi, pagamento de funcionário, viagem de vereadores, e a gente sabe que toda ação tem uma reação. E quando a gente é justo, não tenho nada a esconder, não devo nada para ninguém, pode ficar tranquilo que será divulgado. Se tiverem um pouco de paciência, mais 10, 12 dias, estará divulgado os meses de setembro, outubro e assim por diante. É um pouco de paciência só, nobres vereadores. Passaremos ao tema livre. Inscrito para fazer uso da palavra, o vereador Fernandes Carvalho Ferraz. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, eu deixei para falar agora a respeito do painel. O senhor falou que esse painel foi confeccionado há mais de um mês. E as nossas contas de viagem, de pagamento, ela sai no dia 31, no dia 2 já está no site, né? Então eu acho que o senhor precisa pôr o mais rápido possível. O senhor, às vezes, faz algumas declarações no direito do senhor, como vereador e como presidente dessa casa, que às vezes fere também alguns vereadores, né? Nós estamos fazendo um trabalho sério, todos os vereadores aqui procuram trabalhar sério por esse município. O vereador Beto, no dia do vendaval, estava aí, ó, arrastando árvore, junto com o prefeito, junto com os funcionários da prefeitura, coisa que não era para ele fazer, mas estava ali, mostra que gosta dessa cidade. Semana passada, o senhor fez uma declaração e eu assisti, infeliz, muito infeliz. O senhor disse que alguns vereadores não estavam querendo mostrar a cara. Eu acho que o senhor poderia ter posto o projeto para votar e definido o projeto. O senhor seria o voto de Minerva se empatasse 3-3. Não seria o vereador Amarelinho, nem a vereadora Sueli, que decidiria esse projeto dos contratados. Aí o senhor disse que tinha vereador viajando, o senhor não sabia o motivo. Aqui eu tenho 2 ofícios, um pedindo adiantamento de viagem, de diária, e outro esclarecendo o meu motivo de não estar na sessão. Então eu gostaria que o senhor, Washington, respeitasse um pouco mais a gente, principalmente a minha pessoa. Não sei se a dona Sueli vai falar alguma coisa, mas essa viagem que eu fiz para São Paulo, eu iria essa semana. Mas quis Deus que eu fosse a semana passada por 2 motivos. Primeiro, para economizar R$500 ou 450, que é a despesa, porque eu fui de carona com o senhor prefeito, né? Até fui dirigindo e voltei dirigindo. Eu, a dona Sueli, junto com o prefeito, economizou para essa casa, Paulo Abel, quase R$500. Segundo, eu fui terminar de fechar uma emenda de R$50 mil, que dia 30 agora estouraria o prazo. Se não tivesse lá todo o projeto pronto, o prazo estouraria, vereador Beto, que é daqueles R$50 mil do projeto agrícola, que já foi todo pronto pelo Fernando, o engenheiro da prefeitura. Pessoal da promoção social, quero aqui agradecer a Tereza, que nos procurou para falar dessa emenda. Ela estava correndo atrás do prefeito assinar. Graças a Deus ele assinou na quinta-feira, na sexta-feira, e esse projeto já está lá em São Paulo, na Secretaria de Agricultura, no qual eu estive lá. Entendeu? Outro lugar também que eu fui lá foi na Secretaria de Cultura, aonde eu descobri, vereador Herbert, que há alguns meses foi feito um pedido de 3 kits de livro para as escolas municipais. E já estava liberado, está aqui o documento, assinado em mão pelo senhor Eduardo. Eu acho que o Jair Longo já trouxe. Então, senhor presidente, eu fui viajar não para fugir de projeto. Eu não tenho medo aqui de votar projeto nenhum. Não tenho. Agora, o senhor deveria ter votado, colocado o projeto, tinha 7 vereadores na casa.
Poderia ter votado o projeto. Agora, dizer que o senhor não sabia o motivo, o senhor sabia sim. Então, eu fiquei muito indignado, eu acho que não gostei da colocação que o senhor fez. O senhor não citou nome, mas como estava eu e a vereadora Sueli, só ausente, eu estou falando por mim. Então, está aí a minha indignação. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana. Vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Quero saudar aqui o público presente, saudar o nosso amigo Heitor, chefe do cartório eleitoral de Ilha Solteira. Saudar aqui a minha amiga Denise, moradora ali no Cinturão Verde, no lote 66. Saudar o nosso amigo Valdeci, juntamente com seu amigo, morador também do Cinturão Verde. Saudar o meu amigo Paulo Abel, que quando é possível está sempre presente aqui nessa Casa de Leis, acompanhando o trabalho aqui do Legislativo. Saudar o Dinho, morador também do Cinturão Verde, funcionário público aqui da Prefeitura de Ilha Solteira. Saudar o nosso amigo Rodrigo, representando o Jornal da Ilha, e todos os ouvintes da Comunitária FM de Ilha Solteira. Eu quero apenas, senhores vereadores, fazer um comentário de algumas indicações que eu apresentei nessa semana. A indicação de 27 de outubro de 2009 vai ser protocolada nessa noite, no sentido de que a Prefeitura, Dr. Herbert, realize a sinalização ali próximo, no Passeio Manaus, propriamente ali em frente da casa da Dona Lourdes, ali no Passeio Manaus, que faz o cruzamento com a rua Rio Negro, Passeio Manaus, na viela de 500. Qual que é a justificativa, senhores? Ela se faz necessário que o prefeito faça gestão junto ao órgão competente, nesse caso aí o Demutran, para que seja atendida a reivindicação feita por moradores do Passeio Manaus em relação à sinalização mais eficiente, tendo em vista que alguns acidentes têm ocorrido neste local, sendo certo que a maior preocupação são as crianças que circulam próximo a esta localidade. Então, o objetivo é que a Prefeitura, junto ao departamento competente, faça a sinalização ali. No ano passado eu fiz o pedido pessoalmente para o Gilmar, Paulo, para que fosse feita a sinalização lá na rua Rio Guaíba, próximo ali à academia do nosso amigo Aranha, entre o estacionamento ali e o passeio Curitiba. E foi feita a sinalização porque já aconteceram ali inúmeros acidentes entre o estacionamento e o passeio Curitiba, ali na rua de 500. E uma munícipe, ela me fez esse pedido já faz alguns dias, moradora ali do passeio São Luís, e ela já se deparou aí com muitas vezes situações aí de risco naquele local, entre o estacionamento ali próximo da Água Isa e o passeio Manaus. Então, essa indicação é com o objetivo de que a Prefeitura venha realizar aí a sinalização ali em frente ao passeio Manaus, na rua de 500, e também no estacionamento ali próximo ali da Marisul, da Água Isa, com o objetivo do quê? De prevenir futuros acidentes que possam ocorrer naquele local, porque é um local de risco. Também protocolamos uma indicação, a indicação 244 de 2009, no sentido de que a Prefeitura, através do Departamento de Obras, realize aí a manutenção na estrada de terra localizada no bairro Cinturão Verde, que liga o Jardim Novo Horizonte ao antigo posto fiscal de Ilha Solteira.
Aqui a nossa amiga Denise, moradora ali do Cinturão Verde, lote 66. Inclusive, ela protocolou também um pedido junto ao mesmo departamento no dia 13 de abril de 2009, senhores, no sentido de que a prefeitura possa realizar ali um serviço de manutenção naquela estrada. Eu acredito que ao longo ali daquela estrada, que é um eixo que corta ali o Cinturão Verde, em torno de 30 famílias, Fernandes, residam ali naquela região, aqui entre o lote ali do nosso amigo Terra Seca, até o final daquela estrada ali próximo ao antigo posto fiscal. São produtores de leite, de frutas, verduras, inclusive tenho grandes amigos ali que são produtores de verdura, inclusive o nosso amigo Lázaro, que é produtor, um pequeno produtor, e essas famílias já vêm aí reivindicando, junto ao departamento competente, a realização e manutenção, Dr. Herbert, daquela estrada. E para a gente que circula ali diariamente, a gente vê o problema que existe naquele local. Eu acredito que aquela estrada, Dalmi, é a estrada vicinal aí mais movimentada do Cinturão Verde. Então, esse vereador vem até essa tribuna pedir para o senhor Juvenil uma atenção especial no sentido de que haja uma manutenção periódica naquela estrada, porque são mais de 30 famílias que residem ali naquele local, naquele trecho ali de aproximadamente 2.000 metros. Então, Paulo, é importante que haja essa manutenção, não só no Cinturão Verde, mas também nas estradas aqui dos assentamentos, da zona rural. Alguns moradores ali da Fazenda São Martinho, Fazenda Dois Irmãos, inclusive hoje um morador ali daquela região me fez uma reivindicação, dizendo que a usina Vale do Paraná, ela terminou o corte de cana ali naquela região e que a estrada está abandonada. E um ônibus da prefeitura municipal circula naquela região. Então, o objetivo da manutenção dessas estradas não é só proporcionar um bem-estar para a população dessa região, mas também, Herbert, para colaborar aí com a manutenção da frota desses veículos que circulam naquela região, inclusive da prefeitura municipal, ônibus de transporte escolar, no caso aí do Cinturão Verde, os circulares. Isso vai colaborar diretamente com o quê? Com vamos dizer assim, a frota das pessoas que residem ali naquele local e também da própria prefeitura. Então isso é importantíssimo. E, Denise, sempre que você nos procurar aqui, quero deixar claro que nós estaremos realizando essa reivindicação diretamente, pois um ofício, Dr. Herbert, que foi protocolado dia 13 de abril, senhores, e até agora nada. E olha que eu conheço a fundo ali aquela região. Então, eu quero cobrar aí uma solução para esse problema que afeta diretamente essas mais de 30 famílias que residem ali naquela região. Eu ia fazer um comentário sobre mais uma indicação, mas o meu tempo está se esgotando. Na próxima sessão, na próxima terça-feira, estarei fazendo um comentário. Então, eu quero desejar a todos uma semana abençoada, a toda a população de Ilha Solteira, e que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Vereador Nilson Trindade Júnior. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que chegaram aqui após o início da sessão. Um abraço ao Dorival, que está acompanhando a sessão, do Jornal A Voz do Povo. Quero cumprimentar os servidores municipais que estão trabalhando nesse momento, os agentes de segurança, os nossos vigilantes, a guarda municipal, são muitas pessoas aí correndo para o bem-estar da cidade. Quero cumprimentar mais uma vez o pessoal do IPREM, João, Paula, Flávia, que eu tenho não como funcionários do IPREM, mas como verdadeiros amigos, pessoas que eu aprendi a admirar ao longo desses anos.
e pessoas que eu pude ter um contato e um convívio muito próximo. Eu posso afirmar, vereador Herbert, ao senhor, Vossa Excelência, aos vereadores, a toda a população, que o dinheiro do servidor público está em muito boas mãos. São pessoas muito competentes, muito dedicadas, responsáveis, e que estão ali empenhados em cuidar não só da aplicação do dinheiro do servidor, mas preocupado com a saúde do servidor, com a reabilitação do servidor, com o bem-estar do servidor público, e, se fosse possível, dos que não são servidores, caso pudessem estar ligados ao regime próprio de previdência. Infelizmente, eu não posso estar no IPREM, eu tenho que estar no INSS, mas seria um privilégio para mim fazer parte desse instituto, que é tão bem gerenciado e está em ótimas mãos. Então, mais uma vez, meus parabéns para vocês. Estendam o cumprimento para o Tito, para o Wolfgang. Eu esqueci o nome da moça que estava aqui. Silene. Eu não sei quem está fazendo lá hoje. Tem mais algum funcionário? A Viviane, né, Ciência Social. O Issan está lá ainda, né? Nosso médico do trabalho. Então, um grande abraço a todos ali. Vocês estão de parabéns, realmente. Quero cumprimentar aqui também, senhor vereador Herbert. A gente tem falado muito ao longo dos anos aqui sobre a precariedade do HB. O HB, na verdade, até acho que parece que já oficiou o município, que está se retirando da nossa cidade agora em dezembro, e, na verdade, deixou muito a desejar, foi muito aquém do que foi prometido. Mas quando a gente fala que o HB foi muito aquém do prometido, por um outro lado, a gente tem que cumprimentar e enaltecer a todos os servidores que trabalham no hospital, a todos os funcionários que se desdobraram para poder suprir a omissão da administração do HB, que nada trouxe para a Ilha Solteira. Cumprimentar aqui os médicos de Ilha Solteira, que supriram as especialidades que ficaram de ser enviadas para cá e não foram enviadas. Então, todos os funcionários lá do hospital, todos os médicos, os plantonistas que se revezaram ali, o Dr. Herbert é um deles, que está ali sempre em sobreaviso, ali, dando a parcela de contribuição dele, Dr. Mário, Dr. Samir, que muitos criticam, inclusive a gente fica algumas vezes assim, até irritado, né? Mas o que seria do nosso pronto-socorro sem o Samir? O que seria do pronto-socorro sem algumas pessoas? Ah, é? Então, inclusive, quero cumprimentar lá, foi com um grande atraso, mas inauguraram o nosso pronto-socorro municipal, mas cumprimentar aos servidores, aos funcionários que prestam serviço ali, que se desdobraram ao longo desses anos para poder atender bem a população, e clamar a Deus que dê direção e que a gente consiga administradores à altura da nossa cidade. Quinta-feira o pessoal está sendo convocado para uma reunião em São Paulo com o Dr. Barradas, que é o secretário estadual de saúde, e talvez ali estejam procurando um caminho para a solução do gerenciamento do nosso hospital. Então, que Deus ilumine os nossos caminhos e dê uma solução para o Hospital de Ilha Solteira, porque a população não merece mais um gerenciamento e uma administração como nós tivemos nos últimos 3 anos. Por fim, senhor presidente, vereadores, eu queria pedir a ajuda dos senhores, e eu quero aqui, eu não sei se, de repente, até falar com a Cidinha, se um requerimento ou uma indicação, e eu quero até pedir para o Dorival, tá aí, o Rodrigo, e eu quero pedir providência dessa Casa de Leis aqui, quanto aos requerimentos nossos que não foram respondidos. Essa Casa de Leis continua sendo desrespeitada. Eu tenho requerimentos aqui de março e abril, que foram feitos pedindo informações. A Cidinha, que é a nossa diretora-geral, reiterou o pedido, e salvo engano, por mais de uma vez. Então, eu estou aqui com alguns requerimentos sem serem respondidos, e fiz questão de trazer aqui a nossa lei orgânica do município, que diz aqui no seu artigo 124, parágrafo 1º, que fala sobre a fiscalização. Para o exercício das prerrogativas estabelecidas nesse artigo, que cuida de toda a fiscalização do município, o Executivo Municipal deverá prestar qualquer informação ou fornecer cópia de documentos ou certidões, desde que solicitadas por requerimento da Câmara Municipal ou da sua Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parágrafo 2º.
o prazo para cumprimento do disposto para o primeiro desse artigo será de 15 dias no máximo. Eu tenho requerimento aqui datado de 19 de março, 3 de abril, 30 de abril. Portanto, há mais de 6 meses. Então, acho que não dá mais para a gente ser desrespeitado. Eu peço uma providência dessa casa para que a gente peça judicialmente essas informações. Requerimento 30 pede a seguinte informação. O município já possui um projeto técnico discriminando quanto precisará ser gasto de infraestrutura para que as casas CDHU sejam instaladas no bairro Recanto das Águas? Já existe orçamento de quanto será gasto de construção de estação de recalque para fazer bombeamento de esgoto até a lagoa de tratamento? Então, é no sentido da construção da casa, nós precisamos de informações para poder votar e organizar essas casas que estão sendo prometidas para a população. O requerimento 34 sobre a previsão de obras de instalação de pavimentação asfáltica no bairro do IP. Se tem previsão para início, até hoje não foi respondido tecnicamente isso. E o requerimento 44 é sobre resultado da sindicância do João de Oliveira Machado, que utilizou de um carro do município para cuidar de assunto pessoal e familiar lá em Itapura. Então, esses requerimentos não foram respondidos. Tem o 67 aqui, que ainda não foi respondido pelo município, que cuida aqui de licitação da empresa Geometriza, que é da família do nosso presidente, mas os familiares e o Euclides já veio pessoalmente prestar informação para mim, já trouxe os documentos e eu me dou por satisfeito. A informação que precisava, ele me passou. O município não respondeu, então eu estou deixando de pedir isso aqui, mas tem 3 requerimentos que eu faço questão que a gente peça judicialmente. Inclusive, eu quero que Vossa Excelência peça ao nosso jurídico, porque esse requerimento não é meu, é um requerimento da Casa de Leis, que foi aprovado por unanimidade aqui. Então, eu acho que essa casa está sendo desrespeitada. Nossa função é fiscalizar e legislar. Fiscalizar de acordo com a lei orgânica e o regimento interno e legislar pelo bem da população. Então, é inadmissível que o prefeito, por reiteradas vezes, simplesmente desconsidere os nossos requerimentos, os reiterados pedidos da nossa diretora-geral e não dê nenhum tipo de justificativa. Então, eu quero pedir aos nobres pares e a Vossa Excelência para que tomem as providências, eu não sei se através de indicação, Cidinha, ou requerimento, para que o doutor Pérez, o jurídico dessa casa, tome as providências. Cabe a ele fazer isso aí, porque o requerimento é da Casa de Leis e não só desse vereador, que foi um simples subscritor do requerimento. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Senhor presidente, mais uma vez na tribuna, só para voltar ao assunto aqui da RET, lembrar que o promotor, o Ministério Público da nossa cidade, enviou ao prefeito, se não me engano é data de abril, um questionamento sobre a quantidade de funcionários que recebem a RET. Então, a partir daí, do Ministério Público, do promotor, que gerou a discussão sobre as situações dos funcionários que têm a RET, que também o Tribunal de Contas, em alguns anos anteriores, reconheceu a falta de critério de uns terem, outros não, a RET no seu olerite. Então, na verdade, a discussão iniciou junto ao ofício do promotor da nossa cidade, o doutor Gustavo, encaminhando ao prefeito e pedindo para ele uma posição em relação à RET. Isso, o promotor não está pedindo para tirar a RET, não é isso. O ofício, inclusive, está aí, né? Todos os vereadores têm, mas ele, então, isso, ele pede critério, né? Uma regulamentação, uma lei específica do benefício da gratificação de RET ao funcionário da prefeitura. E, em nenhum momento, sim, ele não pede para que seja tirado a RET em todo, não é esse a intenção do ofício. Mas a falta de critério de uns funcionários terem e outros não. Então, o promotor pede para que seja tomada alguma conduta em relação a essa gratificação do funcionalismo da prefeitura. Então, a partir do promotor que começou essa discussão, junto com o prefeito, com os vereadores, para a gente tentar achar uma maneira aí, sem prejudicar os funcionários da prefeitura. E também com critérios mais objetivos para que o funcionário tenha
esses 50%, até 50% de gratificação no solerite. Mas é um projeto polêmico, nós temos que ter muita tranquilidade, muita calma. Cada vereador tem que realmente analisar todos os pontos que essa lei pode influenciar sobre o funcionário da prefeitura e com muita transparência e tranquilidade a gente votar o projeto de uma maneira muito madura, sem correria, sem precipitar, porque muitas vezes uma lei aprovada aqui, lá no futuro vai causar grande repercussão à prefeitura, ao funcionário. Então nós temos que ter muita tranquilidade para poder votar esse projeto, Amarelinho. Eu acho que os pareceres jurídicos sempre devem nortear. Claro que a nossa votação, a nossa decisão é política, nós estamos aqui representando a população, mas temos que, eu penso, que ser norteado esses projetos de ordens jurídicas, nós temos que ser norteados pelos pareceres, principalmente do nosso advogado aqui da Câmara, senhor presidente, Dr. Pérez, que é uma pessoa que a Câmara ganhou muito com ele. Ele tem feito levantamentos em várias fontes jurídicas antes de dar o parecer dele nos projetos aqui na Câmara. Então, eu sempre tenho colocado que, até que se prove o contrário, o meu parecer deve seguir o parecer do Dr. Pérez da Câmara, que é uma pessoa muito experiente na área jurídica e que traz para a gente muita tranquilidade e segurança na hora do nosso voto aqui na Câmara. Mas, mais uma vez, com muita tranquilidade, a gente deve analisar isso. Vários funcionários têm ligado aqui na Câmara, perguntado, o projeto do aumento da nossa referência chegou aí? Então, isso está causando uma situação de setores, vamos dizer, entre aspas, sabendo que outros vão ter reajuste, lutando pelo mesmo objetivo. Então, nós temos que achar um caminho aí para que no final dê certo para todo mundo. Senhor presidente, eu gostaria eu fiz uma moção de pesar, eu achei que a moção de pesar era discutido e nós mudamos o regimento, e não tem mais discussão. Antigamente se discutia a moção de pesar, mas a gente sentiu na última semana a perda muito grande do professor Rossi da Unesp, professor da área de engenharia elétrica, que com certeza a Unesp e a população, a sociedade nossa, perde uma pessoa de grande repercussão internacional. O professor Rossi foi uma pessoa que lutou para montar a faculdade de engenharia lá no antigo prédio da CESP, lá perto do laboratório. Realmente um trabalho muito difícil, levar todo o curso de engenharia elétrica lá para baixo, e é uma pessoa que lutou muito, e infelizmente deixou a gente de uma maneira até não esperada, e a gente tem que deixar uma lembrança aos seus familiares através dessa moção. É o mínimo, talvez, que a gente possa fazer aqui na Câmara. Gostaria também de dizer sobre a inauguração do pronto-socorro, que é um pedido de todos os vereadores aqui, é um desejo de toda a população, né? Foi uma maneira inesperada, uma reunião às 9 da noite. Eu até achei estranho o horário, né? Reunião às 21 horas. E eu até falei, nessa reunião eu não tinha pauta a reunião, e eu não fui nessa reunião, mas chegando lá não era reunião, era a inauguração do pronto-socorro. Então foi uma coisa assim meia que ninguém sabia. Eu acho que a população vai ganhar com isso, e o que sobra disso, Marlinho, o lado positivo, é o nome do pronto-socorro. O Dr. Samir Ebaide, ele me fala que ele não sabia também, né, disso, que ia ter o nome dele. Mas ele ficou muito emocionado e contente, e a gente sabe que o Dr. Samir, apesar de muitas vezes as pessoas reclamarem, mas
Sem ele ali, eu não sei como é que funcionaria aquele pronto-socorro, vereador Nilson. Porque um dos problemas do HB, que Vossa Excelência comentou, e eu sempre comentei aqui no mandato passado, foi que o gerenciamento do hospital de base teve muitos erros, coisas do dia a dia. Um dos erros talvez mais graves foi o relacionamento com os funcionários do hospital e com os médicos. Muito ruim esse relacionamento. E você sabe quando não tem um bom relacionamento, em qualquer empresa, a coisa não vai para frente. Inclusive, médicos saíram do sobreaviso, né? Nós temos um caso clássico aqui que eu já fiz, reclamação de pediatra, né? Nós temos na cidade aí o doutor Raul, o doutor Maria Ângela, que saíram do sobreaviso do hospital, e a doutora Jane, como fica sobrecarregada, viaja, aí chega a gestante no hospital para fazer cesáreo, parto, não tem pediatra naquele fim de semana, naquele feriado, e tem que encaminhar para Mirandópolis, fazer um parto cesáreo, um parto normal. Então, né, na época que foram saindo os médicos antigos nossos aqui, Nilson, a gente ouvia falar que, não, pode deixar sair que nós vamos trazer um caminhão cheio de médicos para trabalhar aqui. E depois de 3 anos viu-se que não trouxe. Os que vieram foram embora. E nós dependemos desse pessoal antigo. Com certeza, se o doutor Raul e a doutora Maria Ângela tivessem no sobreaviso, quando a doutora Jane viajasse, ou tivesse um bom relacionamento com a gerência do hospital, quando o médico viajasse, olha, para não ficar descoberta a população, ficava o outro colega no lugar. Então, esse falta de diálogo, esse falta de articulação, de bom relacionamento da administração do hospital para com os médicos, eu estou citando pediatria, mas teve outras especialidades que nós ficamos sem. Tinha um médico na cidade, tinha um colega na cidade, mas ele não estava no sobreaviso do hospital. Isso aí talvez foi o maior erro que o hospital teve. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, munícipes que se encontram presentes nesta Casa de Leis, acompanhando aí o trabalho de cada vereador. Quero aqui cumprimentar o Dorival, nesse momento representando o jornal A Voz do Povo, Rodrigo, representando aí o Jornal da Ilha, cumprimentar aqui o Heitor, lá do cartório eleitoral, que de vez em quando ele continua ligando, né, Heitor? Eu sempre estou ligando, sempre conversando com o pessoal do cartório. Até para estar nos orientando, porque a experiência deles é extraordinária. Então, cumprimentar e parabenizar você, Heitor, todos os colaboradores do cartório eleitoral. Eu cometi, senhor presidente, antes eu vou dirigir a palavra aqui ao Dr. Herbert, quando a Vossa Excelência disse aqui que nós temos aí que está seguindo, talvez, os pareceres do jurídico desta Casa de Leis. E aí agora eu vou provar a Vossa Excelência que às vezes os pareceres de advogados são contraditórios. Haja vista que no mandato passado, esta Casa de Leis contratou um advogado para acompanhar o processo de cassação de Vossa Excelência. E eu não tinha nenhum ano de direito, e eu fiz um voto contrário, e o meu voto venceu, sem conhecer as coisas jurídicas, sem ter nenhum ano de direito. E agora eu já tenho um ano de direito, então eu também tenho o meu parecer, mas isso é passado. E a Vossa Excelência está aqui e não foi cassado. E eu te defendi arduamente, a Vossa Excelência sabe disso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Eu cometi uma falha, um erro, e eu peço perdão a Vilma Duarte, que a sessão passada, como eu estou sem assessor, eu parabenizei a todos os funcionários nominalmente, e eu me esqueci de citar o nome da Vilma Duarte.
E eu vivo ligando, de vez em quando ligo para ela e peço para ela e ela tem me ajudado. Tem me ajudado. Inclusive disseram aí para o meu ex-assessor que nessa tribuna eu critiquei o trabalho dele. Mentiram para ele. Tem um pessoal aí que está igual o que o Lula fala. É igual Judas. Gosta de ver o circo pegar fogo. Foram falar que eu critiquei ela na tribuna e as pessoas que falaram sabem bem que é delas que eu estou falando. E, na verdade, não foi isso que eu fiz. Eu disse que estava sem assessor e estou sem assessor e que está tendo uma certa economia para a Câmara. Está tendo. Se eu estou sem assessor, está tendo uma certa economia para a Câmara. Agora, criticar o rapaz jamais, mesmo porque eu conheço esse rapaz há mais de 15 anos, uma pessoa competente, uma pessoa responsável, ficaram aí nos corredores falando um monte de bobeira, mas isso a gente conhece as pessoas que falaram, e dessas pessoas que falaram para ele, não pode esperar muita coisa mesmo. Eu quero dizer aqui, com relação à moção de repúdio da escola lá, a escola Léa Silva. Naquele dia que veio a moção, eu não falei nada, eu fiquei quietinho e fui levantar a informação, vereador Luiz Otávio. Essa moção, ela veio num papel sem timbre da escola, não tem timbre, uma moção que vem sem timbre, ou seja, os professores lá acharam, não, mandaram suco e bolacha, não está bom. Todas as escolas ligaram, porque foi um combinado entre eles, que na semana do Dia das Crianças lá, ligassem pedindo, falando o que queria que fizesse. Todas as escolas que ligou e pediu, foi mando cachorro quente e um suco. A escola, essa escola aqui lá da Léa, os professores não mandaram, não pediram. A diretora está falando dos alunos. Espera aí, tem aqui 12, 13, 14 assinaturas, 90% de professores. A merenda é para os alunos, não é para professores. É para os alunos a merenda, não é para os professores. E aqui só tem assinatura de professor, não tem assinatura dos alunos assinando essa moção de repúdio. Nós, professores e alunos. E aí, então, foram lá, reclamaram, pediram para fazer um relatório. Não, saíram de lá, em vez de fazer o relatório para mandar, inclusive pegar o conselho da merenda, que fiscaliza a merenda, não fizeram isso, já fizeram a moção de repúdio num papel sem timbre da escola. Então isso aí deixa alguma dúvida. Com relação, doutor Herbert, à inauguração do pronto-socorro. A inauguração do pronto-socorro, eu gostaria de deixar aqui claro para a população de Ilha Solteira, eu acho que a Vossa Excelência foi um pouco ameno com a Carol. Eu acho que a Vossa Excelência não foi assim firme como deveria ter sido. Não que eu queira discordar com o seu posicionamento aqui nessa tribuna, mas foi simplesmente uma falta de respeito da senhora Carol com esta Casa de Leis. Haja vista que nós, vereador Nilson Trindade, aprovamos todas as verbas que vai para aquele pronto-socorro. Haja vista, vereador Luiz Otávio, que a Vossa Excelência conseguiu verba para ajudar na reforma daquele pronto-socorro. Haja vista, presidente, que veio verba do deputado Vadão. Então, se não quisesse respeitar o doutor Edson como prefeito, que respeitasse ele como irmão de um deputado que mandou mais de 200, 300, 600 mil reais para reformar o pronto-socorro. O próprio doutor Edson como deputado. Então, eu acho que a Carol, ela devia ter um pouco de mais de respeito. E convidar, sim, o Legislativo, porque é o Legislativo que vota as verbas que vai para o hospital. É o prefeito que ficou indo em várias reuniões, acompanhado aqui do Amarelinho, dos vereadores, do presidente desta casa, da dona Sueli, conversando lá com a direção do HB. Nós acreditamos no HB. Agora, a Carol veio como administradora e fazer uma coisa dessa. Aliás, ela tinha que aprender a administrar e não ficar justificando que só dá prejuízo. Agora podem dizer o seguinte, o vereador Beto ficou revoltado
porque não foi convidado para ir lá. Nem ia dar para mim ir lá. Eu não ia estar lá. É igual recentemente aconteceu de fazer alguma citação aqui com relação a alguns vereadores que estavam viajando, e eu fiquei nervoso também, eu não gostei, e no entanto eu não estava viajando. É que eu acho não, tem que respeitar esta Casa de Leis, os vereadores, o Executivo. Aliás, depois de amanhã, vai estar às 17 horas com o Barradas, secretário estadual da Saúde. Não sei se os senhores foram convidados. Todos foram. Acabei de falar com o prefeito, está com 20 minutos. E insistindo no convite para que os senhores vereadores estejam lá, porque ele se sente mais fortalecido, tendo o apoio dos senhores. Eu não posso ir, mas peço aos senhores. Vão lá, me represente lá nesta reunião, porque é importante, é discutir a saúde do nosso município. Então, sinceramente, a Carol é para acabar. É para acabar. O que aconteceu realmente é para acabar. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu precisava falar, presidente, sobre a sua fala hoje na Ilha FM, sobre o projeto de transparência, o voto aberto, que a Vossa Excelência esqueceu de citar o nome do autor do projeto, né, que é o vereador Alberto dos Santos Júnior, mais conhecido como Beto Preto. E a Vossa Excelência esqueceu de citar que foi implantado aqui nesta Casa de Leis, mas que o projeto foi de minha autoria. Eu quero aqui agradecer à população de Ilha Solteira e desejar a todos uma boa semana. E não se esqueçam de ir no Festival do MPB. Vai ser uma festa. Muito obrigado e Deus que abençoe a todos. Começa amanhã. Vereadora Sueli Celinei Zinese. Mais uma vez, boa noite. Eu queria destacar da nossa viagem para São Paulo nesta semana apenas dois aspectos que eu considero importantes. Outros foram busca de recursos junto ao senhor prefeito, mas nós estivemos lá em São Paulo, no Centro Paula Souza, batalhando pela FATEC, pela vinda da Faculdade de Tecnologia para a Ilha Solteira. Este é um sonho que nós temos, precisamos de realizar esse sonho. Estava lá também Amarelinho, estava lá o Luiz Otávio, o Ciro, o doutor Edson, a dona Liliane Guimarães, que é a diretora da ET, os coordenadores e alguns professores da ET. Então, tivemos a oportunidade de ouvir, inclusive, o grande interesse demonstrado pelo nosso prefeito, e assumindo responsabilidades diante da superintendente da Centro Paula Souza, que é a doutora Laura Laganá. E, embora o doutor Geraldo Alckmin já tenha esgotado o número de FATECs previstos para 2009, ficou para nós ainda uma esperança de uma negociação para a Ilha Solteira. Eu volto a repetir que nós temos que investir em escolas para os nossos adolescentes. Quanto mais escolas trouxermos para cá, escolas de nível excelente, como são as escolas do Centro Paula Souza, que é da ET, melhor perspectiva de futuro terão os nossos jovens. Nós também batalhamos lá nesse dia por cursos diurnos, cursos técnicos diurnos, ocupando o espaço que está disponível na Escola Urubupungá. Nós colocamos à disposição, o predinho tem, no período diurno, salas disponíveis para a instalação de mais cursos técnicos. E temos clientela para isso. Também foi uma situação que está já lançada como de interesse do município e que vai ser estudado pela superintendência. Outra visita que fizemos, que achei muito importante, foi ao Palácio dos Bandeirantes, na Casa Militar,
buscando recursos para a reconstrução da cidade da criança, né, que foi vítima do vendaval, e também recursos para erosão. Levamos todo um processo fotografado e houve muito interesse por parte do coronel Drigo, que nos recepcionou. Agora, existe uma frase que eu vou repetir 1000 vezes aqui, é uma frase do Kung Fu, mas diz assim: ver o que é injusto e não agir com justiça é a maior das covardias humanas. Me perdoem os nobres colegas, mas nós não podemos deixar de lembrar que já tivemos muitas oportunidades de estarmos na prefeitura discutindo o RET. Ficamos na última vez até às 18 horas. Até às 18 horas, havíamos... Não, 16 horas. Ficamos, inclusive, sem almoço, discutimos, e nessa discussão, o senhor prefeito levou lá os técnicos, apresentou com toda a transparência os dados até então colhidos, a situação em que está o RET da prefeitura, porque é um problema que vem vindo a longa data, não é de agora. Então, está criada uma situação para os funcionários muito difícil de ser resolvida. E não se está querendo injustiça, quer-se dar a todos as mesmas condições. Inclusive, nos foi dada plena liberdade de sugerirmos o que achássemos importante como critérios, como resolver uma situação que realmente é muito difícil para a prefeitura e também, né, senhor presidente, será difícil aqui para a nossa Câmara também. Então, eu acho que temos que dizer sim, que estamos participando das discussões, buscando soluções. O senhor prefeito quer a nossa ajuda e de todos os técnicos ali para resolver o problema. Eu queria dizer também que fiquei muito feliz com a justiça feita com o Dr. Samir Ebaide. Eu estou ali no hospital trabalhando, eu vejo a dedicação deste médico e o quanto ele se destaca no pronto-socorro. Ele é uma pessoa a quem eu parabenizo e fiquei muito feliz por ele ter sido homenageado. Em relação à questão, doutor Herbert, que o senhor estava citando, a questão dos pediatras, é uma questão que eu lamento muito, porque eu estava aqui na Ilha Solteira, conheci a doutora Silvete, que foi perseguida por pessoas perseguidoras deste município. Pessoas que ainda hoje perseguem outros médicos. E essa médica, nossa amiga, teve que ir embora. Inclusive, nós tínhamos aqui a UTI neonatal. Ela era excelente, ela não suportou a perseguição. Isso que tem que acabar, essa perseguição desmedida e injusta. Inclusive, o Emanuel, ainda este ano, tentou trazê-la de volta, porque ela é realmente uma médica excelente, como são os outros pediatras, mas que talvez não tenham a disponibilidade para o atendimento, que é muito grande, o atendimento de pediatria. Então, eu acho que o município não merece que pessoas que não têm conhecimento do valor de profissionais médicos ajam no sentido de perseguir e fazer com que a cidade perca elementos de grande valor. Obrigada. Boa noite. O vereador Luiz Otávio Colos de Paula vai falar como líder. Até às 21 horas, o senhor tem 7 minutos. Tá. Boa noite, presidente, nobres colegas, plateia aqui presente, público ouvinte da Rádio Comunitária.
É só para falar, eu nem tinha me inscrito aí, e até pegar um gancho no que falou agora a nobre vereadora Sueli Zinese, a respeito do pronto-socorro Samir Ebaide. Eu acho que dentre os erros e a falta de consideração e falta de respeito com a Câmara e com a população até, de não ter feito uma inauguração a contento, porque pouca gente soube que aquele pronto-socorro foi aberto. Eu acho que ficou aí por 3, 4 anos para ser aberto. Eu acho que ali existiu verba do então Edson Gomes, na época ele era deputado estadual, ele conseguiu R$600 mil de emenda parlamentar para reformar o hospital, o pronto-socorro, entendeu? E uma verba do Kassab, que eu consegui ainda em 2004. E ninguém ficou sabendo disso. Eu acho que foi, no mínimo, uma falta de consideração, de respeito com a Câmara, tá? Com o Poder Executivo e com a população. Porque eu conheço até sábado mesmo, a minha mulher passou mal, ela teve lá ela foi com a professora do BBS na pousada do Tucunaré, não sei se foi em simulação, alguma coisa assim, na volta ela passou mal. E a levaram no pronto-socorro. Primeira coisa que fizeram foi levar lá no antigo, aquele pronto-socorro que estava lá, estava atendendo ali de maneira precária e provisória, e aí lá que ficou sabendo que tinha aberto um novo pronto-socorro. Então eu acho que foi uma falta de consideração. Mas tudo na vida a gente tem que dar uma de Poliana, né? Quem foi jovem um dia, já leu um livro de Poliana, a gente tem que procurar achar em todas essas coisas ruins alguma coisa boa. E eu acho que nisso, o nome que foi dado àquele pronto-socorro, eu acho que foi a única coisa boa que aconteceu nessa inauguração. Tá? O pronto-socorro, ele sendo reaberto, inaugurado, foi ótimo à população. A população eu percebi a diferença das condições que hoje a população está sendo ali tratada, né? As condições físicas ali do hospital, do pronto-socorro, tá excelente. Isso graças à verba do deputado Edson Gomes e do Kassab. Eu acho que ficou muito bom. Mas ficou assim, foi uma falta de respeito. Acho que foi colocaram o buchicheiro na rua falando que a partir de tal dia o pronto-socorro estaria aberto num lugar antigo. Eu acho que foi feito uma palhaçada. Mas, embora nem tudo existe a coisa ruim, e sempre existe uma coisa boa no meio disso, eu acho que foi feito justiça. Foi feito justiça de colocar o nome do Samir e de homenageá-lo em vida. Eu acho que fez justiça porque ele viu aquilo lá, que o trabalho que ele fez, pelos 40 anos que ele dedica à Ilha Solteira e àquele pronto-socorro, porque quisera o município de Ilha Solteira, o hospital, tivesse vários Samir. Eu já falei sobre isso aqui já outras vezes. Quisera a gente não tivesse perdido, igual a fala do Dona Sueli, lembrado da doutora Silvete. A doutora Silvete era uma médica fantástica, uma pessoa que era uma lutadora, que parece que fazia até de pirraça, gostava de pegar desafios. Aquelas crianças que nasciam prematuras, às vezes com problema congênito, umas coisas sérias, ela dormia do lado da criança. Eu conheço a Silvete como pessoa e como médica, ela foi a médica da minha filha quando nasceu e tal. É uma pessoa extraordinária. Ilha Solteira perdeu muito. Então, quisera ter mais uma Silvete, quisera ter 30 Samir aqui no município. Então, eu acho que foi feito justiça. Foi feito justiça com uma pessoa em vida. A pessoa está aí, ó, é um herói. É um herói. Tá? Então, outra coisa, pegando um gancho também que a dona Sueli falou em relação à viagem para São Paulo, além do que ela falou da viagem lá na Paula Souza, eu acho que existe uma programação em relação ao número de FATEC no estado de São Paulo. Já fechou esse número de 52 FATEC no estado de São Paulo. Existe uma possibilidade, se caso vier aí o governador Zé Serra, ou até mesmo o governador que vier aí depois do Zé Serra e tal, de repente Ilha Solteira ser contemplada pela estrutura que tem aqui no município. Pela estrutura que a ET tem aqui no município, eu acho que Ilha Solteira tem sim chance, tá? Se for reaberto algumas novas unidades de FATEC no estado. Eu tenho certeza, a opinião minha, de que se for reaberta alguma, Ilha Solteira é a primeira da lista. Eu acho que isso foi um compromisso ali firmado entre as partes, tá? Existe o interesse do município grande, tá? Encabeçado pelo prefeito Edson Gomes e pela Câmara como um todo, né? E também existe o interesse
da FATEC, do governo do estado, no Centro Paulo Souza, de fazer aqui no município uma FATEC. Eu acho que existe sim essa possibilidade e a gente tem que agarrá-la com unhas e dentes. Eu acho que o município só tem a ganhar com isso, tá? Eu acho que é uma faculdade tecnológica de graça, entendeu? Com já algum know-how, no conhecimento, uma estrutura, já que já está provado que é competente, que é a Paula Souza. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. A perspectiva, eu tenho certeza disso, que para o município nosso é muito boa. São muito boas as perspectivas nossas aqui do município. Quero falar também, nosso que só não falou aqui no final da tarde de terça-feira da viagem, nós tivemos lá na Assembleia uma reunião com o deputado João Melão, no qual a senhora viu ali que ratificou, eu vou até usar aqui o plagiar aqui o vereador Nilson, ratificou a emenda de R$200 mil, que é para a Câmara de Monitoramento, que a partir do ano que vem, R$200 mil é o começo do projeto. Tá? O projeto ele fica na faixa de R$600 mil, e ele firmou o compromisso de arrumar o resto da verba. Vai começar com R$200 mil agora até novembro, que o Manarim sabe que está começando agora a liberar as verbas do governo do estado, entendeu? Então, até no meio do mês de novembro, já vai vir para a Câmara para aprovar um projeto para que comece esse trabalho, que é um sonho que eu tenho certeza que vai tornar a realidade. Boa noite. Antes do encerramento da sessão, eu gostaria de convidar os vereadores para que amanhã, a partir das 5h30, às 17h30, uma reunião para a gente estar discutindo os projetos polêmicos que existem na casa e também confirmar que a nossa sessão, devido ao feriado do dia 1º, será no dia, aliás, feriado do dia 2 será no dia 3. A nossa sessão será na terça-feira próxima. Pois não. Nilson, na verdade, os dados que nós necessitamos está com o Toninho, que está no Rotary, e com o Pérez, que também está no Rotary. Por isso, amanhã, a partir das 5h30, ok? Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Não, estou batendo para não falar com esse troço